Duelo de caçadores. No flashback, temos várias mudanças na dublagem. O que mais chama a atenção é a troca do dublador do Justiceiro. Eu sou o Vingador, eu castigo os que atacam os inocentes. Você sequestrou aquele estudante. Quem é você? Eu castigo os predadores de inocentes. E o que isso tem a ver comigo? Você sequestrou aquele aluno. Notem que no episódio anterior, ele não falava para Spider que era o Punisher. Além disso, as palavras Vingador e Estudante foram alteradas na versão disponível no Disney+. Eu sou o Justiceiro e castigo aqueles que atacam os inocentes. Você sequestrou aquele aluno. Aqui, May fala Peter ao invés de Deus. Peter! Oh, Deus! Tem uma cena de Terry Lee mandando um aviso de captura, uma tradução de All Point Bulletin em inglês, mas ela fala algo totalmente diferente no episódio passado. Emita um aviso de captura para o Homem-Aranha. É isso mesmo, eu disse uma caveira no peito dele. Essa fala aparece no fim do episódio retrasado, dita por um policial. Lá, foi traduzido como uma queixa. E se ele o sequestrou? Registre uma queixa, desta vez o Homem-Aranha exagerou. Depois temos essa cena que alteram toda a fala de Castle. Vem até aqui, depressa e sem troques. Vamos, saia. Eu vou fazer um serviço rápido e limpo. Algo que eu não havia notado no episódio passado é que Castle perdeu sua faixa sem nenhuma explicação quando entrou no armazém. E falando da faixa, ela chega a aparecer nos quadrinhos, em algumas edições. O episódio começa exatamente onde o outro parou, e já notamos que Spider tem uma nova habilidade, a de cuspir ácido. Essa habilidade também foi baseada no Spider-X, que comentamos no vídeo passado. Eu não vejo muito sentido dele tirar o sobretudo. Essa seria uma proteção a mais contra o ácido. Por causa da censura, nem vemos a criatura encostando em Castle, mas mesmo assim ele voa longe. Castle encontra a máscara do Aranha no chão. Ela não parece rasgada, apesar da transformação no episódio passado. Essa aqui foi digna de filme de terror. Raios lá fora, e quando ilumina, o monstro simplesmente surge. Perigo. Teoricamente, o ácido deveria só corroer esse tonel e derramar o líquido que está lá dentro. Eu duvido um pouco que esse ácido seja inflamável. Pelo jeito, agora o Aranha consegue atirar a chamada teia orgânica pelos seus braços, ou patas, sei lá. Notem que apesar da teia ter saído de onde estavam suas luvas, o dedo dele, ou garra, sei lá, não alcança o gatilho do atirador. Além disso, com essa velocidade de tiro, me parece que ele atirou com mais mãos. Essa teia orgânica é outro poder que Spider-X tinha. Não faz muito sentido a visão do monstro ser assim. Normalmente, essa representação acontece com abelhas, que têm os olhos bem diferentes. Carro de combate, estabeleça minha posição. Estratégia de retirada, código 81452. Decidiram chamar de carro de combate nesse episódio. Antes, eles chamavam de furgão de combate. Furgão de combate, eu preciso de luz. O Justiceiro consegue escapar do local com seu furgão. O monstro também sai do local pegando fogo, mas é visto por um trabalhador no meio da rua. Frank, você está aí? Estou. O que aconteceu, amigão? Eu vi o diabo bem de perto. Eu tremi. Em inglês, Castle usa a expressão square in the eyes para dizer que encarou ou olhou diretamente. Depois, ele fala que acabou piscando, uma forma de dizer que ele perdeu a luta. Interessante é que a censura deixou a palavra Devil ser usada, apesar de todo o cuidado com o uso da palavra God. Ele tinha garras horríveis. Eram 6, parecia uma coisa saída dos filmes de terror. Deixa eu ver isso. Caramba, esse cara que desenhou o retrato falado é foda mesmo. Conseguiu desenhar perfeitamente o monstro. Notem que a roupa de Terry Lee está diferente do episódio passado. Talvez porque estava chovendo até um tempo atrás. Emita um aviso de captura para o Homem-Aranha. A gola dela, que deveria ser rosa, fica completamente vinho. Além disso, é só agora que ela fala da busca pelo Aranha. Ela não falava no episódio passado, como foi mostrado no flashback. Terá o Homem-Aranha se transmutado em alguma espécie de Aranha-Homem? Essa é a primeira vez que ouvimos o nome Aranha-Homem, ou Man-Spider em inglês, já que ele está muito menos humanizado. Interessante que o desenho mostrado na TV é diferente do retrato falado mostrado antes. Pelo jeito, outra pessoa da J3 fez um desenho baseado nas características faladas.
A doutora Crawford liga novamente para Sergei, pedindo ajuda para conter o Aranha-Homem. O Justiceiro começa a se preparar para enfrentar a criatura, mas Microchip tenta convencê-lo a parar, dizendo que essa luta não é para ele. Nós só faríamos o tipo de serviço simples e popular para você poder cair nas ruas graças à lei, só isso! Você está me ouvindo? Você não entrou nessa para combater monstros! Errado. É exatamente por isso que estou nessa luta. Monstros. Frank tem essa lembrança de uma pipa, remetendo aos tempos felizes junto da sua família. Também mudaram o dublador de Microchip. Se conseguir capturar o Homem-Aranha vivo, dará um grande passo para se redimir perante a lei. Vai demorar umas horas para nos prepararmos. Você acha que nesse meio tempo alguém mais vai ver o Homem-Aranha? Em inglês, Microchip se refere ao herói aracnídeo como Aranha-Homem. Frank acerta na sua suposição de que o Aranha vai se esconder para não ser visto. Ele diz que quando for o momento certo, ele vai encontrá-lo com o rastreador. O negócio é que o rastreador foi colocado na perna do Aranha. Com tantos rasgos no seu uniforme devido à transformação, só na sorte que esse rastreador ainda estaria preso lá. Mary Jane acaba dormindo enquanto esperava a volta de Peter. De manhã, May fala que irá na polícia. Você sabe como o Peter é, sempre atrás daquele horrível Homem-Aranha, tirando aquelas fotos. Disseram no jornal que o Homem-Aranha se transformou num monstro. Eu estou tão assustada. Lembrando que May não gosta do Homem-Aranha, já que ela confia nas notícias do Clarim Diário. Ela já se incomodava quando Peter tirava fotos do aracnídeo. Imagina agora com essa mutação. O Peter pode estar numa terrível encrenca. Assim como no episódio passado, a dublagem brasileira cortou parte da fala, quando ela diz que ele pode estar com problemas ou pior. Eu vou até a polícia com a senhora. Não, o que você tem a fazer? Se tem alguma coisa errada, eu tenho que saber. Eu me importo com o Peter. Se ele se machucasse, eu não sei o que faria. Depois, a fala de May é alterada. No original, ela diz que Mary Jane não precisa acompanhá-la, enquanto em português, ela iria falar para a Ruiva fazer outra coisa. Kraven chega em Nova York no dia seguinte. Pelo jeito, ele pegou o voo quase que instantaneamente depois da ligação. Eu trabalhei a noite toda para criar uma antitoxina, mas eu tenho que injetar logo nele, senão ele se transformará nessa criatura Homem-Aranha para sempre. Não seria exatamente transformará, e sim se manterá nesse estado, porque a mutação já aconteceu. Além disso, ela fala criatura Homem-Aranha, enquanto em inglês eles novamente o chamam de Man Spider. Notem que colocaram uma roupa azul na doutora. Acho que perceberam que seria estranho ela andar de jaleco para todo lado, e tentaram dar uma enganada mudando a cor, fazendo parecer um tipo de sobretudo. Apesar de não ter mais a super força de um maluco criado cientificamente, eu ainda sou um grande caçador. A perda dos poderes de Kraven foi mostrada no seu episódio de estreia, quando a doutora cria um antídoto para suprimir seu instinto animal. E temos mais um dublador para Kraven. Já é o terceiro em 3 episódios que ele aparece. Se eu morrer, seu camarada também morre. Vemos o que parece ser a estátua Bruce, bem perto do Clarim Diário. Depois de um passeio na cidade, vemos as docas. Essa é uma das cenas 3D mais longas do desenho, durando 13 segundos no total. Como em praticamente toda cena em 3D, o enquadramento fica errado e as barras pretas aparecem. Além disso, um dos prédios apresenta uma renderização mal feita. Frank, esses brinquedinhos são poderosos. Você esquenta demais. Tem uma pequena diferença entre a versão do Disney Plus e a antiga dublagem. Em uma, ele fala brinquedo, e na outra, ele fala brinquedinhos. Esses brinquedos são poderosos. Você esquenta demais. E olha essa arma do Justiceiro. São quase 50 armas em uma. Talvez eu esteja ficando velho demais para isso tudo. Nós estamos nessa desde o Vietnã. Você nunca fica cansado. Nunca. Outro detalhe é quando ele fala do Vietnã. Em inglês, eles encurtam e falam só não. Nos quadrinhos, Microchip só começa a trabalhar com Frank nos anos 90, bem depois da Guerra do Vietnã. Antigamente, o Justiceiro realmente havia sido mostrado lutando na Guerra do Vietnã, mas isso foi modificado nos quadrinhos atuais, para que o personagem não parecesse tão velho. Ativar diário de guerra, rastreador funcionando. Vamos ter um pouco de ação hoje à noite. Diário de guerra? No episódio anterior, ele chamava de registro de combate. Registro de combate 19 log 58.4. A foto de Morbius que está nas mãos de Felícia é exatamente igual a que apareceu há alguns episódios atrás. Eu necessito Felícia, meu amor. Eu necessito fica uma frase meio aberta, e com ele de olho na Felícia, pode até indicar outra coisa.
Em inglês, ele fala hunger, indicando que ele tem fome. Eu tenho que tentar me livrar dessa horrível necessidade de plasma. Eu tenho que fazer isso por você, Felícia. E talvez eu precise de ajuda. Essa cena mistura 3D com um desenho, assim como foi no episódio passado com o May nas escadas. O Aranha-Homem vai até a faculdade Empire State e pega o recombinador neogênico. Pelo jeito, Morbius estava usando outro, que acabou sendo destruído na torre. O monstro então lembra do passado. Apesar de parecer que é um flashback do primeiro episódio, temos cenas de 2 episódios em que o recombinador aparece. Além do Dr. Connors usando o aparelho no rato Mickey, algumas cenas são do Dr. Stillwell usando no escorpião. Debra, que estava na faculdade, vê a sombra do Aranha-Homem e foge do local. Ela sempre dá azar com esses monstros. Da outra vez ela encontrou o lagarto lá. Socorro, me ajude! Calma, qual o problema? É aquele monstro-aranha de que as pessoas estão falando. A dubladora dela é a mesma do episódio anterior, mas Flash Thompson tem outra voz agora. J. Jonah Jameson não me engana. O Aranha é um herói. Ele não é nem um chefe do crime. Olha aqui, moça, essa história de monstros é só mais um lixo que aquele jornaleco inventa pra atacar o Homem-Aranha. Ao invés de falar jornaleco, ele cita diretamente o Clarim em inglês. E o que quer dizer? Que eu estou vendo coisas? Você é o rato de laboratório, não eu. Rato de laboratório foi uma boa adaptação. Em inglês, ele chama Debra de Beaker Brain, que pode ser traduzido como cérebro de Becker ou proveta, aqueles recipientes de vidro usado em química. Espera aí, você é aquele craque do futebol da UES, Flash Thompson. Em pessoa, mas não precisa aplaudir. Opa, agora colocaram a sigla certa, UES. Em outro episódio, diziam USE. Vocês são os melhores estudantes de ciências da USE. Considerem isso um concurso. Se você é tão quente, o mínimo que tem a fazer é me acompanhar até lá dentro. Moça, eu tenho mais o que fazer. Mas que belo craque é você. Você está com medo. O quê? Venha. Eita, caiu na lábia da Debra. Achei engraçado ela usando a expressão quente. Apesar de fazer sentido, essa é uma gíria bem antiga pra falar. Foi só um vento. Ele deve ter derrubado alguma coisa no chão. Você imaginou o resto. Olha, essas coisas de ciências faz mal pro seu cérebro. É mesmo? E como você poderia saber? Jogadores não têm isso. De nada. Flash encontra uma teia no local e se pergunta o que está acontecendo. Vemos então um Aranha-Homem perseguindo uma ruiva, pois ele achou a garota parecida com Mary Jane. Primeiro, ele a vê com seus olhos bizarros, e logo depois, a cena continua como se fosse uma memória. Ao ver o monstro, a mulher corre para longe. Então, notamos que o Justiceiro já estava monitorando a criatura ali perto. Essa cena da injeção ficou zoada. O Justiceiro parece maior que o buraco. Além disso, ele sai com o escudo na mão direita, mas quando cai, o escudo aparece na mão esquerda. Durante a luta, temos a cena dele indo e a reciclagem dele voltando. Na queda do monstro, a cena desacelera do nada. Carro de combate, arma adesiva, conecte com o meu sinal. Nem vou perguntar de onde ele tirou essa arma gigante, e nem onde ficou presa a outra ponta da corda. A física dele saindo desse jeito da corda é praticamente impossível. Ele tinha que bater ali embaixo e escalar. Frank então usa uma arma com adesivo mais forte para prender a criatura. Engraçado que essa arma é muito parecida com aquela que ele usou para destruir alvos. É pra isso que eu vivo, cabeça de teia. Para impedir que monstros como você machuquem vidas inocentes. Temos então novamente a cena da pipa. Ouvimos tiros ao fundo, indicando a morte da família do Justiceiro. Achei interessante esse rosto que aparece na pipa. Diga Deus. Eu não sei quem é você, mas você acaba de cometer um grande erro. Essa arma tem 2 tipos de tiro, porque se é uma arma adesiva, como ele daria o tiro final no Aranha? Notem que além da arma, o comunicador preso no ouvido do Justiceiro também cai no chão, impedindo que ele dê comandos para seu furgão. Eu sou alguém que não precisa de armas maléficas para caçar. Na versão presente no Disney Plus, aproveitaram para ajeitar a dublagem nessa cena. Dá pra perceber que Kraven tem outra voz.
Quem é você? Eu sou alguém que não precisa de armas maléficas para caçar. Em inglês, ao invés de armas maléficas, ele chama de armas bárbaras. O monstro vê Morbius ali perto e atira ácido na cola para escapar, enquanto os dois caçadores brigam. Debra, me ajude. Thompson, pare com isso. Eu estou com fome. Preciso me alimentar. Me perdoe. É ajuda para se curar ou para se alimentar? Com tantos desconhecidos lá fora, ele vai atacar logo uma colega da área de ciências? Flash aparece e salva Debra de ter seu plasma sugado, mas ainda acaba machucando a garota. No episódio do lagarto, ela também acaba sendo ferida. Flash tenta atacar Morbius, mas acaba tendo seu plasma sugado. Em algumas cenas, Morbius aparece de cabelo preto. O Aranha-Homem chega no local e parece querer impedir Morbius. E aqui temos a cena que aparece na abertura do desenho. Depois de uma pequena luta, o vampiro foge do local. O monstro se aproxima de Flash, e apesar de todo o bullying que sofreu do garoto, ele parece ter uma memória boa dele, e acaba não o atacando. Debra se recupera e aciona o alarme, fazendo com que o Aranha-Homem vá embora. Disseram na televisão que você é um vigilante que se julga acima da lei. E daí? Escreveram que o homem pode construir para si um trono de baionetas, mas não pode sentar nele. Essa fala de Kraven é adaptada da fala de Boris Yeltsin, presidente da Rússia na época que o desenho foi exibido. Ele disse: "Você pode construir um trono com baionetas, mas não pode sentar nele por muito tempo." A ideia é dizer que o que é conquistado com violência não dura muito tempo. Não se trata de bem ou de mal, trata-se de uma vida. Temos novamente essa cena da abertura aparecendo. Ela também havia sido utilizada no episódio passado. Robbie, preciso de alguma informação sobre esse cara da caveira. Qualquer coisa, rápido. E por um frame, parece que a rede que Castle atira se torna um ventilador. Não sei quem é você, rapaz da selva, mas se você se meter no meu caminho mais uma vez, o leão não vai falar mais nem essa noite nem nunca, entendeu? E pelo jeito, tivemos uma referência zoeira quando o Justiceiro diz que o leão não vai falar essa noite. Em inglês, ele fala "The lion ain't gonna walk tonight", uma frase que parece remeter à música "The Lion Sleeps Tonight". Como essa música está presente no filme do Rei Leão, é muito provável que seja uma referência. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Não tô te ouvindo, me acompanhe! É um homem que preza a vingança, mantém as suas feridas abertas. Francis Bacon, a vingança é um motivo tolo para caçar. Talvez, mas comigo funciona. Nossa, Kraven tá dando uma de fera dos X-Men com essas referências. Francis Bacon foi um filósofo inglês, considerado o pai do empirismo. Se Kraven tivesse citado a lendária frase do Seu Madruga, o Justiceiro parava na hora. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Apesar de estar sem os poderes do soro experimental, Kraven consegue rasgar facilmente a corda, sentir o cheiro do Aranha-Homem e ir pulando de prédio em prédio. Harry, graças a Deus você está aqui. Eu vi assim que recebi o seu recado. Você é o melhor amigo de Peter. Você é a única pessoa com quem eu posso contar. Engraçado que essa super amizade veio do nada. Harry apareceu em poucos episódios e mesmo tendo chamado Peter para morar com ele, não tinha essa amizade toda. Mas por que você quer que eu divida o apartamento com você? Nós quase não nos conhecemos, Osborn. Computador, diário de batalha, registro 190904.3. De novo, mudaram o número que ele fala em português. Em inglês, ele fala 1994.3. Estranho que esse é o mesmo número que ele falou no episódio passado. E o pior é que até a cena é reciclada. Registro de combate 1994.3. O Homem-Aranha está parado na área residencial de Queens. Kraven fala para a doutora que sabe onde encontrar o Aranha. May começa a ouvir notícias sobre Peter e se preocupa ainda mais. Será ele também uma vítima dessa estranha criatura Aranha-Homem que está aterrorizando a cidade? Oh Deus, espero que não seja esse o caso. Já comentamos que evitam falar Deus no original em inglês. O Aranha-Homem, que antes se escondeu para não ser visto, agora resolve ir atrás de seus conhecidos. Um estudante no campus da universidade relatou ter visto a criatura. A polícia está perplexa. Eles falam um estudante, mas levando em conta que Flash está hospitalizado, provavelmente foi Debra quem relatou à polícia, sendo assim uma estudante.
Eu também tô preocupado, Mary Jane, mas é típico do Peter simplesmente desaparecer. Em inglês, Harry fala exatamente o contrário. Ele diz que não é comum Peter desaparecer do nada. O monstro entra na casa da Ruiva e Harry tenta atacá-lo sem sucesso. Mary Jane pede para o Aranha-Homem ir embora e ele obedece. Me lembro de nunca mais fazer isso. Harry, seu herói tolinho. Herói tolinho. Podiam ter encontrado uma tradução melhor para Brave Fool. Mary Jane, o que foi que fez ele ir embora? Eu não sei, mas por um breve momento eu tive a estranha sensação que ele me conhecia. Pelo jeito, ela não acha que a criatura seja o Homem-Aranha, até porque ambos se apresentaram no episódio do Hidro-Man. Desculpe, eu só não queria que fosse fácil pra ele te encontrar, senhorita. Watson, Mary Jane Watson. Eu sei quem você é, eu tenho TV. Quase não dá pra perceber, mas caem lágrimas dos olhos dela. Mas que diabos? Em inglês, a fala tem o mesmo sentido, mas de um jeito menos apelativo. A versão presente no Disney Plus mudou essa fala. Mas o que? No episódio anterior, o rastreador mostrava o mapa da cidade ao fundo, mas agora não aparece. O Justiceiro perde o controle do furgão, que cai de um penhasco. Com um acidente, o veículo explode. Nessa cena, finalmente conseguimos ver o Aranha soltando teias pelas outras mãos. Dentro de um prédio, Kraven aparece e resgata o Justiceiro. Não balance essa teia, não! Caramba, o Aranha-Homem praticamente colocou uma armadilha ali. Para alguém que participou de guerras no meio da selva, Castle vacilou demais nessa. Depois de várias cabeçadas e ombradas, o Justiceiro usa uma arma que prende o monstro. Eu vou desintegrá-lo. Não vai sobrar nenhuma ponta nervosa para ele sentir dor. Esquece, Gunga Din. Castle chama Kraven de Gunga Din. O nome tem origem num poema escrito por Rudyard Kipling. Ele conta a história de Gunga Din, que apesar de ser maltratado por soldados, cuida bem deles durante as batalhas. Essa não foi a primeira referência a um poema de Kipling no desenho. Meu nome é Dra. Crawford e aquela criatura ali é meu amigo. E ele precisa da minha ajuda. Desculpa, moça, a culpa não é minha se você anda com péssimas companhias. Até o Justiceiro tá na zoeira irônica nesse episódio. A doutora comenta que ouviu a história de Castle na TV e dá uma lição de moral nele. Conseguimos ver até uma lágrima saindo do seu olho. Ele é uma vítima, assim como a sua mulher e seus 2 filhos foram vítimas. O único monstro aqui é você. Ela pede para que ambos segurem a criatura para que ela possa aplicar o soro. Estranho que o raio que prendia o Aranha-Homem simplesmente sumiu. Tire o seu casaco, jogue sobre o rosto dele. O quê? Esse homem usa máscara por algum motivo. Nós temos que respeitar os seus desejos. Nossa, a doutora tá mandando bem demais nesse episódio. Ganhou vários pontos de respeito. Aqui, ponha isso nele. Eu achei. Pensei que iria guardar como lembrança. Lembrando que no início desse episódio, o Justiceiro encontra a máscara do Aranha, que de uma forma praticamente inexplicável está sem nenhum rasgo. O Aranha se assusta ao ver o símbolo da caveira, mas a doutora explica que Castle não é mais uma ameaça. Oh, minha pequena Calypso, você conseguiu de novo. Calypso? Na mitologia grega, Calypso era uma deusa que ofereceu o dom da vida a Odisseu. Então, eu acho que você é também a minha Calypso. Na mitologia grega, o conto de Calypso está mais relacionado com o amor por Ulisses, a quem ela salvou de um naufrágio. Ela prometeu juventude e vida eterna para ele enquanto eles ficassem juntos, mas quando Ulisses disse que seguiria sua jornada, ela não deixou que ele fosse embora, fazendo com que Zeus a obrigasse a libertá-lo. Espere! Se servir de consolo para você, o Homem-Aranha é inocente da acusação de sequestro, hein? Não serve. Dá pra entender por que Castle está insatisfeito. Perdeu a luta, tomou lição de moral e ainda descobre que estava caçando a pessoa errada. Ao invés de consolo, parece que esse comentário piora as coisas. O estacionamento da garagem do World Trade Center, como soube? A pedrinha que achei na rede do Homem-Aranha. Ela ainda tem o cheiro de pólvora da bomba que explodiu aqui há alguns anos atrás. Esperto. Estou impressionado. Nós seríamos magníficos juntos. Por alguns anos, essa parte falando da bomba no World Trade Center foi cortada devido aos ataques terroristas em 2001.
Esse atentado que Craven comenta existiu de verdade, acontecendo em 1993. Um carro-bomba explodiu no local, matando 6 pessoas. Na placa está escrito em construção, local de uso de capacete, não entre. Obrigado por devolver a minha vida. Eu nunca esquecerei esse dia. Eu me sinto feliz por estar vivo. E feliz por ser quem eu sou. O Homem-Aranha. Eita, mas já deu tempo de vestir uma roupa nova? As falas do Aranha são diferentes em inglês. Ao invés de "eu nunca esquecerei esse dia", ele diz "esse dia será muito bonito". E ele não fala que se sente feliz, ele diz que se sente com sorte. Nos créditos, é confirmado que a mutação do Aranha recebeu o nome de Man-Spider. Esse episódio não tem tantas referências diretas aos quadrinhos, mas pode ter usado o quadrinho Marvel Fanfare edição 1 e 2 como inspiração, além, é claro, dos quadrinhos citados nos últimos vídeos. Peter é mandado para a Terra Selvagem para cobrir a história de Tanya, uma mulher que está à procura de Carl Lycos. Acompanhando eles na viagem está o mutante Anjo, integrante da primeira equipe dos X-Men. Ao chegar no local, eles são capturados pelos mutados da Terra Selvagem. Brainchild faz experiências com os heróis, transformando o Anjo num tipo de pássaro e o Aranha num monstro aracnídeo. O próprio quadrinho o chama de Man-Spider, mas apesar da sua aparência e nome serem usados no desenho, o quadrinho não mostra nenhum poder ou habilidade adicional do herói. Ambos conseguem ser curados dessa nova mutação quando Lycos usa seu poder de absorção, o que acaba fazendo ele mesmo se transformar no monstro Sauron. Como o Aranha teve um episódio crossover recente com os X-Men e a Terra Selvagem já havia aparecido no desenho dos Mutantes, não me surpreenderia que os produtores e roteiristas tivessem conhecimento desse quadrinho. Além disso, é possível que tenham colocado Craven no episódio como uma referência ao Ka-Zar, que ajuda os heróis nessa história em quadrinhos. O chamado Aranha-Homem acabou se tornando famoso depois desse episódio. Algumas mutações com design similar também aparecem nos quadrinhos, como em Amazing Spider-Man Volume 1, edição 437, lançada depois que o desenho terminou. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a você que assistiu o vídeo até aqui. Mais um famoso personagem da Marvel vai aparecer no próximo episódio, então fique de olho. Até a próxima!